Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Raifran Batista, pela graça de Deus, trazendo a você agora mais um breve comentário da nossa lição bíblica, da nossa escola dominical, a revista de adultos. O tema de hoje, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Esta lição está toda alicerçada no capítulo 2 do segundo livro dos Reis, dos versículos 1 ao 15. Eu quero ler o versículo 1, o versículo 8 e depois dos versículos 11 ao 15. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Agora, a partir do versículo 11. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e, tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Elias e Eliseu passou. E Eliseu passou. Versículo 15. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. A lição de hoje fala do encerramento do ministério deste grande profeta de Deus. Homem que realizou ministério extraordinário em dias difíceis. Quando falo de Elias, eu costumo dizer que ele foi uma testemunha fiel em tempos bastante difíceis. Ele honrou o nome do eterno Deus. Ele honrou a sua vocação, a sua chamada. Ele desenvolveu um extraordinário ministério para a glória de Deus. O objetivo geral dessa lição, portanto, é descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. O final de um é o começo extraordinário de outro ministério. O primeiro item, dentre os objetivos específicos, é expor o final do ministério de Elias. O segundo é destacar o pedido destemido de Eliseu. E por último, terceiro, registrar a concretização do início do ministério
de Eliseu. Perceba que o texto que lemos conta a última viagem que fizeram juntos. Nesta viagem, Elias faz um teste, mais uma vez, com o seu ajudador, com o seu auxiliar, e lhe deixa à vontade para ir a qualquer lugar, visto que o Deus Eterno lhe havia enviado a Gilgal, a Jericó, a Betel e ao Jordão. Mas em todas as 4 ocasiões, a resposta de Eliseu foi a mesma: não te deixarei. Para onde fores, eu irei. Aprendemos nesta lição que o ministério de Elias estava terminando quando o Deus Eterno, lá naquela caverna, no Monte Horebe, lhe ordenou que, além de ungir aqueles 2 reis, um sobre a Síria e outro sobre Israel, que Elias também chamasse Eliseu, ungisse Eliseu para ser profeta em seu lugar. Eliseu era muito próximo e fiel a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu, que são os assuntos da lição de hoje, nos ensinam que, quando um homem de Deus encerra a sua caminhada e ele o faz dentro da direção de Deus, na determinação do Todo-Poderoso, há sempre alguém, com raras exceções, há sempre alguém já preparado por Deus para dar continuidade ao ministério. É bem verdade que cada ministério, cada pessoa tem as suas peculiaridades, tem o seu estilo, tem sua metodologia, tem sua forma de ser, de trabalhar. E o que nos impressiona em tudo isso é que Deus usa a cada um conforme a capacitação divina que Ele concedeu. Deus usa a cada um conforme Ele quer, no tempo que Ele quer, para os propósitos que Deus determinou pela sua exclusiva autoridade. O ministério de Elias, ao terminar, nos deixa uma lembrança extraordinária, nos deixa uma lição enorme sobre o que significa ser fiel a Deus em tempos difíceis. Elias havia sido vitorioso diante dos profetas de Baal e de Azerá. Ele foi ousado, ele foi perspicaz para repreender, para aconselhar e direcionar os reis de Israel que viveram no seu tempo. De forma milagrosa, Elias foi alimentado por Deus em tempos de adversidade. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar a sua missão na terra. Assim como chegará a hora de eu encerrar a minha missão, de você encerrar a sua missão, por maior que seja seu ministério, por mais extraordinário que seja a obra que uma pessoa faz aqui na terra.
chegará o momento de terminar. Eclesiastes capítulo 3 é bem claro: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele foi um profeta com grandeza de alma. Elias, embora considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer em uma visão no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus e Moisés, conforme Mateus 17, versículo 3. Ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade, pela grandeza de sua alma, pela sua fidelidade a Deus. E Elias foi este homem. Gilgal, no ministério de Elias, lembrava, como também no ensino bíblico em geral, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu próprio arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Por exemplo, em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizada por Josué, conforme Josué capítulo 4, versículos 19 e 20. Ali também os israelitas foram circuncidados, conforme Josué 5, de 1 a 9. E ali Israel também celebrou a primeira Páscoa na terra prometida, conforme o capítulo 5 e o versículo 10 deste mesmo livro. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência, um aviso do próprio Deus, de que seu ministério profético havia chegado ao final. Aqui aprendo uma grande lição e que você, professor, pode aplicar para os seus alunos. A nossa carreira, a nossa trajetória não termina na hora que nós queremos, mas na hora que o Deus eterno quer. Você lembra que Elias havia pedido a morte algum tempo atrás? E havia dito: basta, Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, eu fiquei só, pensava ele. Mas quando Deus tem pouco, ele ainda tem 7.000. Elias não sabia, mas o Deus eterno ainda tinha milhares de adoradores em Israel. Mas chegando ao final desse ministério tão gigante, tão gigantesco, esse ministério grandioso, Deus nos ensina que todo início tem um fim e que terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas deve ser um alvo a ser alcançado por todos nós. Como Elias, que conquistou mais vitórias do que derrotas. O segundo tópico da lição de hoje nos lembra um pouco sobre Eliseu, o seu pedido, a sua fidelidade e a porção dobrada que ele pediu. Antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu, era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Assim a Bíblia nos afirma. Deus levanta homens
para estar à frente da sua obra. Mas glória a Deus, porque Ele levanta também bons auxiliares, bons homens de coração aberto, de alma pronta para auxiliar, para ajudar. Glória a Deus por todos os que auxiliam a obra de Deus com fidelidade e com dedicação. Assim como Eliseu foi um fiel auxiliar de Elias. Mas a porção dobrada solicitada por Eliseu significa o quê? Significa que realmente Eliseu estava lembrando um velho costume em Israel, que 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Esse era o costume. Assim, Eliseu estava pedindo para ser o herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou a atitude de Elias, porque queria a mesma coragem, o mesmo zelo pela verdadeira adoração. Elias, até aquele momento, era a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para que acontecesse na vida dele a confirmação do ministério profético. Para Eliseu não era tão difícil a resposta de Elias se cumprir, porque Eliseu tinha Elias como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Como é bom isso? Servir a Deus com amor e com fidelidade. O tópico 2 é resumido assim: Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor. Como anda a sua integridade diante de Deus? Como anda a sua fidelidade diante do Deus Todo-Poderoso? Você sabe que a qualquer momento Ele pode usar o seu prumo, a qualquer momento Ele pode usar a sua correção? Como está a nossa fidelidade diante do Senhor? Estamos parecidos com Eliseu ou estamos bem distantes dessa realidade? Assim, podemos afirmar que a fidelidade de Eliseu para com Elias nos servem de motivação, de ensino e especialmente de exemplo. Eliseu toma a capa de Elias. Aqui tem uma lição extraordinária. A amizade sincera e a comunhão entre Elias e Eliseu permitiu que, com a subida de Elias, com o seu arrebatamento, depois de passar naqueles 4 lugares, saindo de Gilgal, foram a Betel, foram a Jericó e foram ao Jordão. Perceba que depois de atravessarem o Jordão, é o momento que acontece o arrebatamento de Elias. Mas vamos aprender aqui algumas coisas. A comunhão de Elias e Eliseu, que caminhavam juntos, que conversavam juntos, denota intimidade e comunhão entre os dois. Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo e foi
elevado aos céus em um redemoinho. Tem gente que pensa que Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo, mas na verdade a Bíblia diz que carros e cavalos de fogo apenas separaram Elias de Eliseu. Mas Elias subiu aos céus em um redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Essa comunhão é necessária e é extraordinária. Elias deixou sua capa cair quando subiu, quando foi levado aos céus em um redemoinho, deixou cair sua capa. Essa capa foi a herança que o profeta deixou para o seu auxiliar, Eliseu. Ela legitimou o ministério de Eliseu publicamente. Ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda, Eliseu estava sendo mostrado ao povo de Israel, e especialmente aos filhos dos profetas que estavam ali de pé, do outro lado, observando tudo. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas que estavam em Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Não foi preciso uma entrevista especial. Elias foi levado ao céu, assim como Enoque, sem experimentar a morte. E esse traslado milagroso de Elias ao céu foi o seu selo, foi o selo divino da aprovação com destaque da obra, do caráter e ministério do profeta Elias. Precisamos compreender que, mesmo tendo recebido a capa de Elias, Eliseu era outra pessoa. Tinha suas próprias peculiaridades e suas maneiras de ser usado por Deus, suas formas de ser usado por Deus. Perceba que, se você parar para ler o texto sagrado que fala de Elias e Eliseu, vai perceber que 8 ações extraordinárias, milagrosas, aconteceram no ministério de Elias. E quanto a Eliseu, foram 16 ações extraordinárias. Ao todo, 16. Mas essa capa que caiu de Elias e Eliseu a tomou sobre si, também serviu de um documento público, pois ao vestir essa capa, todos sabiam de quem era a capa antes, e todos entenderam que Eliseu estava ali para dar continuidade ao ministério profético em Israel, e que a atitude, o fervor, isto é, o espírito de Elias, agora estava, o espírito do ministério de Elias estava agora sobre Eliseu. É importante observarmos que o Deus dos profetas, Deus que conduz a sua obra na terra, sempre tem uma testemunha na terra. Deus não fica sem uma testemunha daquilo que ele está fazendo e daquilo que ele quer fazer. O que identifica um profeta de Deus atualmente, em todo o tempo e também nos dias de hoje, não é o uso de uma capa,
apenas, não. Mas o seu modo de viver, suas virtudes e seu comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores do Senhor Jesus. Como é bom encontrarmos pessoas assim. Mas não apenas isso, precisamos também ser exemplo para outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Elias e Eliseu, dois personagens extremamente consagrados a Deus, dedicados a Deus, em um tempo de crise enfrentado, pelo povo de Deus, pelo povo da aliança, pelo povo de Israel. E Deus, por sua grande bondade e misericórdia, permitiu que Elias, assim como também Eliseu, realizassem dois extraordinários ministérios, mas com a mesma ênfase. Deus fazia milagres por meio deles, mas também repreendia os reis, repreendia as pessoas que estavam em autoridade e que porventura tivessem se desviado de Deus no exercício da autoridade. Elias não hesitava em chamar atenção, em repreender quando necessário. Que esta lição sobre a vida de Elias e Eliseu possam servir como motivação, exemplo e até mesmo como um padrão. Como Deus deseja usar um homem em suas mãos? Como Deus deseja usar uma pessoa em suas mãos? Leamos mais, estudemos mais sobre Elias e Eliseu e teremos estas respostas imediatas, lendo, apreciando, meditando, refletindo sobre a eterna e poderosa Palavra de Deus. Você, professor, tem um desafio. Chame a atenção dos seus alunos ao começar a sua aula. Chame a atenção dos alunos para analisarem biblicamente o que a Bíblia fala sobre o caráter de Elias, o que a Bíblia fala sobre o caráter de Eliseu. Dois homens vivendo em um tempo difícil, em um tempo de crise, em um tempo que o rei e a rainha, Acabe e Jezabel, estavam afastados, desviados da verdadeira adoração. Mas Elias e logo depois Eliseu foram destemidos em nos dar, já no final de seu ministério, um exemplo tão grandioso de fidelidade a Deus. Foram destemidos em defender a honra do Senhor. Foram destemidos em chamar o povo para a verdadeira adoração. E foram destemidos principalmente em ser fiéis, em cumprir cabalmente aquilo para o qual Deus os chamou. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu ministério, aquilo que você faz para Deus, e que o eterno Deus seja glorificado por intermédio da sua vida, hoje e sempre. Amém.